Boa noite com Jesus, né? Você já teve um sonho assim, um boi, um touro correndo atrás de você, uma subida, aí as suas pernas vão enfraquecendo e vai chegando perto, bufando, né? Quem já sonhou isso aí? Vaca brava correndo atrás. Tem dia que a gente tá assim, não é? Com as pernas bambas de tanto correr, parece que correu 30 léguas. Eu não falo léguas mais, né? Uma légua é 6 quilômetros, né? Só fala quilômetros, milhas. 30 léguas. 30 léguas são 180 quilômetros, né? 30 léguas. Você já andou léguas? Já? Tempo do carro de boi. Uma légua, né? Para ir daqui lá na Praça Cívica era uma viagem, né? 5 dias de viagem. Hoje faz numa hora. E assim mesmo ainda acha que está demorando. Pode deixar. Vamos chegar lá, nós vamos chegar. Vamos ficar de pé, irmãos. O encontro já está aí na porta, né? Às vezes a gente fica pensando, ainda falta 2 meses, falta 1 mês ainda. Daí a pouco falta 2 semanas, falta 1, falta 3 dias. Gênesis capítulo 21, verso 10. E disse a Abraão: deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. A Sara estava brava, hein? Lendo o 9, que viu Sara, que é o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Você deita fora essa serva, o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Senhor Deus, nós agradecemos por termos esta Bíblia e podermos abri-la e ouvir coisas que Sara falou, que Abraão falou, Moisés falou, que Jesus falou, Paulo falou, os apóstolos falaram. Ver também atitudes que eles tiveram, que eles tomaram. Ver de um lado uma Jezabel, um Balaão, ver do outro lado um Josué, e assim por diante. Essa Bíblia nos mostra toda essa gente, nos leva a ouvi-las e vê-las tão de perto como nunca. Pedimos, ó Deus, que nós possamos estar junto delas, ainda que seja cabisbaixos, envergonhados, como diz o profeta. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, debaixo do teu trono da graça, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Tem hora que vem coisa que na oração que a gente dá vontade é de pregar depois. Ouvir a voz de Sara através dessa Bíblia. Em Gálatas, capítulo 4, verso 30 e 31, estudo da palavra, né? Mas que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Agora veja, com São Paulo nos colocou entre os filhos da livre. Aí Pedro
fala na primeira carta, capítulo 3 de sua carta, Sara, da qual sois filhas. Isso tem muito a ver realmente com o nosso destino eterno, ser filho da escrava, ser filho da livre. O sistema denominacional é escrava, isso aplicando para nós os gentios. Nós sabemos que essa escrava, mesmo lá no Velho Testamento, originou os árabes, libaneses. Entre os tantos ali, tem os amonitas, moabitas e outros tantos, mas a força máxima mesmo são os ismaelitas, filhos de Ismael, com Abraão. Mas, aplicando aos gentios, como o profeta aplica, que é o sistema denominacional, é representado lá pelo Egito, e há outras aplicações que se aplicam ao mundo gentílico. Quem fica na denominação, dentro dessa aplicação aos gentios, fica sendo servo da escrava, filho da escrava. Na verdade, ela está escravizada. E quem crê na mensagem de Deus, nós não podemos pedir modéstia sobre isso, porque seria até uma afronta a Deus, uma afronta ao Espírito Santo, pedir modéstia. Não quando se refere a nossas pessoas, a minha pessoa, a sua pessoa, mas quando se refere ao ministério, à palavra, à mensagem da hora, sem dúvida alguma, ninguém precisa temer, e ela enquadra dentro do que Paulo diz, mas nós que somos salvos, e agora ele diz também com essa mesma convicção, de maneira, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Meditando assim, de uma forma bastante familiar, pessoal, você vai entender que ser evangélico hoje é muito bom, muito fácil. E cada um de nós aqui podia estar no mundo evangélico, numa boa denominação, num bom movimento evangélico. Cada um aqui podia estar. Agora, existe uma razão identificada nas Escrituras para cada um de nós estar aqui, crendo nessa mensagem. Cada mensagem que a gente estuda, cada mensagem que a gente ouve, agora há pouco, rodando a fita do irmão Brana, gente, não tem como esse homem ser falso, não existe, não tem como. Se isso é falso, não existe verdadeiro algum no mundo, não tem como. Basta ter uma pequena noção do que é verdadeiro, do que é verdade. E a maioria do mundo denominacional sabe disto. E como eu disse no rádio, eles não têm coragem de encarar a realidade. Não têm humildade. Me permita o testemunho próprio, eu colocar aqui o pronome pessoal, eu, né? Mas eu ainda estou sob a misericórdia de Deus porque fui humilde. Porque fui humilde. Você é humilde. E Jesus disse, humildes de coração.
E não é todo mundo que é simples que é humilde. Tem gente que é simples, mas é ignorante até. Incompreensivo, bruto, questionador, qualquer coisa está em contenda, não aceita de maneira alguma errar até. Tem muita gente que não aceita errar. Não perdoa-se a si mesmo, a essas alturas não perdoa ninguém também. O Motávio conta daquele tenente que ele tinha lá no seu regimento, que era Caxias demais, e que castigava o soldado que chegava 1 minuto atrasado. E um dia ele próprio chegou 5 minutos atrasados, ele próprio teve que se recluir, teve que se prender. Ele era tão duro, tão queixo duro, que ele, para dar exemplo, ele próprio se meteu na grade, porque chegou atrasado. A Bíblia diz: não seja demasiadamente injusto. Isso quer dizer, não perca a noção de que vocês vivem uma dimensão humana e que, portanto, não é que tem que ser frouxo, frouxa, mas é que tem que ser maleável. É outra coisa muito diferente. O fato do ouro ser maleável não desvaloriza, pelo contrário, é que permite então que ele seja moldado, se transforme em joias diversas, milhares de formas, o que não acontece com o latão. O bronze, ele não é maleável, então já é mais custoso, mais difícil, tem que ser mesmo uma forma, uma coisa muito custosa, e quebra, o latão quebra. Agora, esse povo que herdou de Ismael, de Agar, é um povo duro, é um povo forte. Nós sabemos que quando Agar foi lançada fora, em obediência a Sara, Abraão fez isso, porque na verdade estava havendo uma contenda muito grande, e aquilo não ia dar certo mesmo. Apesar que o meio alternativo foi precipitação dela, não é? Foi ela que se precipitou. Ela não esperou em Deus e arranjou um filho através da serva Agar. Deu a serva para o marido. E quando ela estava lá no deserto, a ponto de morrer mesmo com a criança, Deus veio, o anjo do Senhor veio e cuidou da criança, cuidou dela e fez a promessa para ela também, que ele seria forte. E desde então, ele vive no calcanhar de Israel. Há um porquê eles serem ricos em petróleo. Israel que tem areia, tem garra, faz laranja, produzir a melhor laranja do mundo em areia. Mas, como dizia o saudoso irmão Badier Low, ele dizia para os seus compatriotas, seus patrícios, né? Diz: olha, nós somos filhos de Ismael, filhos de Abraão, mas com Agar. Israel que é filho de Sara. Não sei como é que eles mataram ele, né? Eles não aceitam isso de jeito nenhum. É a mesma coisa no mundo denominacional. Eles não aceitam isso aqui de forma alguma, a menos que haja humildade para refletir, a menos que haja humildade para escutar, para examinar. Mas, na verdade, as heresias não incomodam o mundo denominacional. Não incomodam. Os mormons, os espíritas,
E todo esse povão, e não incomoda o mundo denominacional, mas a mensagem incomoda. Mas se não é de Deus, por que se incomodar? Se eu não sou de Deus, para que então ser espreitado? Eu não sou de Deus, deixa para lá, Deus se encarrega disto. O profeta não é de Deus, deixa para lá. Quantos outros profetas têm surgido no mundo? Na época do irmão Branham mesmo, ele disse que havia um profeta, um homem que se dizia profeta. Só que ele nunca revelou a palavra. E o único povo que se encontra condenado, envergonhado, hoje é o povo da mensagem, os genuínos eleitos, é que se encontra reprovados. É a reprovação por causa da palavra. É um tema de uma mensagem que ele pregou. Reprovação por causa da palavra. Eu sou um homem reprovado. Se você examinar direitinho, sem dar lugar a um espírito religioso, de alta acusação, de coisa assim, você diz, não é verdade, também sou uma moça reprovada, um moço reprovado, um homem reprovado. Por quê? Tudo que a gente conhece é cristalino, é puro, é verdadeiro. E nós não temos como nos enganar a nós mesmos. Mas nós sabemos separar a casca da semente. Se ele pegou, a semente não herda com a palha. A semente não herda com a palha. A partir do parágrafo 98. Porém, ainda eles não são a semente que está prometida a vir. Falando de boas pessoas. Tampouco foi Sara. Sara não foi a semente. Tampouco foi Agar. Agar não foi a semente. Nem o foi Sara. Ou nem Maria foi a semente. Nem Maria foi a semente. Maria não foi a semente. Ela foi uma portadora da semente. É muito fácil, só pegar um arroz, um grão de arroz. Você tem a casca, tem a tricasca e a polpa, né? Você tira a casca, tira a entrecasca, que é o alimento, dá para os porcos, para os cavalos, e come o amido, que é a polpa. Depois, é assim que a sabedoria humana faz. A natureza é uma Bíblia revelada. É tanto assim que Paulo diz que ela deixa todos os homens inexcusáveis diante de Deus, deixando até o índio. Alguém pergunta, e esses que não, os nativos e tudo? Quem não teve lei será julgado sem lei. Quem teve lei será julgado pela lei. Maria não foi a semente. Ela foi uma portadora da semente. Isso traz uma luz assim devagarzinho, traz uma luz crescente, progressiva. Porém, ela havia nutrido, alimentado, trazido de sua matriz, estava dentro dela, ela tal como casca, trouxe de sua matriz a semente real. Isso leva a igreja a uma conscientização muito profunda. É ciência, é conhecimento da estatura do homem perfeito. Se nós tivermos que repetir isso aqui no encontro, a gente repete. Porque vocês sabem que essas coisas vêm por inspiração divina. Mesmo a mensagem,
ela toda inspirada, a Bíblia toda inspirada. Mas as pessoas que não têm ofício para isto, pega as coisas tudo fora de hora, fala as coisas tudo no espírito diferente do que a própria mensagem fala. É necessário que haja ofício para isso. E são poucos os ofícios no mundo para isso. Veja, a casca não é a semente. Tem necessidade de provar para uma criança que a casca não é a semente? Não precisa. A própria criança que já passou aí para a idade da consciência, já sabe, pega um abacate, o menino, a menina, pega um abacate, tem a casca, tem a polpa e tem a semente. A semente está lá dentro. Então, está mais perto da semente, está abraçada ao redor da semente. Ela está sendo uma portadora da semente. Bem atrás do talo, a vida está regada através do talo. E quando chega ao pólen, se recolhe um pouco. Porém, quando chega à casca, esta está aí mesmo como na semente. E a forma quase igual à da semente. Jesus nos disse o que seria nos últimos dias. Seria tão parecido que enganaria os próprios eleitos, se possível. Porém, então, a semente sai dali. E a casca, a vida deixa a casca. E a casca é uma portadora. E isso é exatamente o que tem sido nossas denominações. Um portador. Lutero, Wesley, Pentecostes, e agora é o tempo para que saia a semente. Veja só, já outra aplicação em outro campo. É muito rico isso. Ela não foi a semente. Maria só foi uma casca, borla e talo, portadores de parte da palavra, não toda a palavra. Lutero tem justificação, Wesley teve santificação, os pentecostais tiveram a restauração dos dons, porém, quando vem a palavra, agora eles puderam produzir isso, que justificação salvará um homem. Crê você nisso? Seguro? É claro. É um portador da palavra que o é. Porém, é um portador. Não é a vida. Logo vem a santificação. Quantos creem em santificação? Se você crê na Bíblia, tem que crer nisso. Tem que crer na santificação, na separação. Você pode ser o que for, mas você é separado do mundo. Não existe, é como óleo e água. Está dentro da água, misturado com a água, mas não mistura com a água, não tem jeito. Chega na escola, seja onde for, não tem jeito de misturar. É um pouquinho mais parecido. Isso são duas palavras mais. Porém, logo vem Pentecostes, a restauração dos dons, falando em línguas, eles o chamaram a evidência inicial que trouxe o quê? A casca. A evidência do batismo do Espírito Santo. Falharam redondamente, mas na verdade, como a ênfase era esta, as pessoas se santificavam buscando os dons. Então eles tinham vidas pias e retas, separadas,
Hoje não, hoje eles são senadores, eles são deputados, são políticos, falando língua estranha e outras coisas que não precisamos falar. Porém, eles se denominaram. Mas quando você chega a dizer, eu e meu Pai somos um, aí está o grande desafio de São João capítulo 14. Porém, a real e genuína igreja noiva produzirá a completa palavra de Deus em sua plenitude em meio, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você tem que parar com os frutos de uma mente enegrecida, tacanha, ridícula. A carne e o sangue não herdam o reino dos céus porque é casca. Mas dentro dessa casca há uma semente. Cabe sempre, sempre, isso vai ser repetido 1 milhão de vezes aqui. Quando ele estava lá com a sua filhinha, moribunda, com a mulher morta, a esposa morta no necrotério, o pai, o irmão ainda com flores frescas na sepultura, e aquele juízo tremendo caindo sobre ele, por causa de uma transgressão, de uma desobediência, simplesmente porque ele não foi estar com aquela gente. O diabo trabalhou com aquela casca da maneira que ele bem quis, porque ele diz assim, Deus fechou a cortina para mim, Ele não queria falar comigo. Se é ruim, é terrível, uma pessoa a quem você ama, um pai, uma mãe, uma pessoa querida sua não querer falar mais com você, imagine Deus não querer falar com William Branham. Que julgamento a gente daria para esse William Branham numa fase daquela? No momento daquele, que julgamento você daria? Olhando o quadro de fora. Deus não quer falar com esse homem. Aí então ele disse que quando Deus não quer falar com você, então é hora do diabo falar. Ele é oportunista. E ele trabalha ininterruptamente, dia e noite, para criar exatamente uma situação de que você possa ouvir a sua voz, seus argumentos, suas razões. Tudo que ele teve que fazer foi conseguir que Eva parasse para ouvi-lo. É tudo o que ele precisa, é que ela pare para ouvir. Aí é fácil, água mole em pedra dura, bate até que fura. E o argumento dele foi tão terrível, com a casca chamada William Branham. Veja só, o profeta diz assim, não adiantava Satanás vir com o argumento que Deus não existe. Porque bem ele sabia que eu já conhecia Deus pessoalmente. Então esse argumento, o diabo sabe que não adianta, ele sabe que a arma que ele usa. Então disse para ele, olha, esse Deus que cura os outros através de sua oração, que ressuscita morto, cura câncer, aleijado, cego, que faz essas maravilhas aí, esse Deus não gosta de você, não faz nada por você. Olha lá as flores no cemitério, na cova do seu irmão, olha lá sua mulher,
na sepultura, no necrotério, é a sua filha aí que jeito que está. Sua filhinha. Então ele disse que a casca foi dando por entregue. Ele não murmurou contra Deus, mas ele simplesmente foi admitindo esse pensamento que a gente tem. É exatamente ali, que trabalha na sua cabeça lá de noite, ou de dia, na cozinha, enquanto está cozinhando, ou lavando a roupa, ou passando a roupa. É aquele pensamento. Você sabe o que eu estou dizendo. A casca foi dizendo assim: é verdade, Deus não me ama, Deus não gosta de mim. De fato, mas, porém, todavia, quando ele foi aprofundando mais, o inimigo foi aprofundando, porque ele sabia que não era tudo conseguir somente a casca. Ele tinha que conseguir alguma coisa lá de dentro. Aceitar uma coisa no coração é um perigo. Aceitar uma raiz de amargura, um ódio. Uma mulher, um homem, um dinheiro. Você sabe por que você perdeu aquele dinheiro? É porque ele nunca seria uma bênção para você. E Deus quis ver como é que você se portava. Foi só isso, mais nada. Agora, ele vai trabalhando, mas quando chegou lá, mostrou que a semente estava lá dentro. E o diabo nunca, preste bem atenção, nunca pôde destruir uma semente de Deus. Aí você não tem como fugir do caso de Jó. A casca estava podre, fedendo. Mas quando a mulher dele disse: amaldiçoa este Deus e morre. O que ele disse? O que foi que a semente disse? Teu lugar é entre as loucas. Quando os amigos, você já estudou, já compreendeu aqueles amigos de Jó? E por fim, saiu aquilo da semente que estava lá dentro. Eu sei que o meu Redentor vive. Que um dia ele me chamará e eu lhe responderei. Eu direi: pronto, estou aqui. Não tem como, gente, não tem como pensar que a semente de Deus possa se perder. É chocar frontalmente com São João capítulo 10, quando Jesus disse que ninguém pode arrebatar suas ovelhas de suas mãos. Olha, cada uma delas se ajustava à outra. Não, eu estou lendo de cá. Vamos na matriz primeiro. Note, nas matrizes de Maria estava a semente. Porém, quando a semente foi tirada, disse: eu venho fazer a vontade daquele que me enviou.
Aliás, essa é uma característica da semente de Deus. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus permitir, se for a vontade de Deus. Essa é uma característica da semente de Deus. A semente de Deus entende o não, agradece pelo não. A coisa mais difícil que temos na vida é o não. O não é bom assim, quando tirou o raio-x, não tem tumor. A ultrassonografia, não tem tumor. Não. É a hora que é o não mais gostoso. Não tem hora que é tão bom, é tão doce. Mas na maioria dos casos, quando isso choca com a vontade, se não é amargo, se não causa atmosfera pesada na família, a atmosfera criada dentro de casa atrai doenças, atrai espíritos de enfermidade. Você sabe que existem espíritos de enfermidades e doenças, simplesmente por um desgaste orgânico, uma inconsequência orgânica. Mas existem os espíritos de enfermidades. E num culto como esse, a pregação da palavra expulsa os espíritos de enfermidades. No culto doméstico você expulsa espíritos de enfermidades. Na atmosfera gostosa do lar, na compreensão, mesmo num diálogo meio fervente, cria atmosfera para a compreensão, para a atuação do bom senso, para a demonstração da paciência, para a demonstração da humildade, da submissão, da compreensão. Então aquilo gera uma atmosfera que traz saúde. Veja só, ali estava a semente. Qual de vocês pode me acusar de incredulidade? Ele está se referindo exatamente à semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. O que a Bíblia tem prometido que eu faria, eu fiz. Deus o tem verificado por meio de mim. Ele disse: quem pode dizer a mim agora a semente? Porém, a semente em Maria, a casca, estava perto de ser isso, porém não era. Estava ainda na matriz. E na era pentecostal, através da era luterana, era wesleyana, tem sido a mesma coisa. Durante esta era pentecostal, veio um crescimento. Porque nós, os evangelistas, têm que ficar bem atualizados com isso. É da lavoura que explica, porque, na verdade, há uma interrogação sincera. Gente, então, o que será dos nossos pais, daqueles que morreram sob Lutero, nas eras passadas? Então eles estão perdidos, eles não batizaram em nome de Jesus Cristo. Eles creram na Trindade. Eles morreram crendo naquilo. Aí é onde você mostra essa lavoura que Jesus pregou, que Jesus falou. Parece que é São João 13, né? A semente cai, o grão de trigo cai, ele morre e brota de novo. E isso vem vindo assim através das eras, dessas 3 últimas eras, esses 3 últimos estágios que falam exatamente
das três etapas do parto, que é precedido por água, justificação, sangue, santificação, e a vida, que é o Espírito. Então, ninguém mais do que nós tem a consciência do que realmente crê, do que realmente está vivendo. A que horas estamos vivendo? Não é hora viçosa, não é hora viçosa. Muita gente quer se sustentar pelo viçoso, quer ser tangido pela brisa, pelo vento, com facilidade. Não. A hora não é viçosa, a hora é seca. Compare a vida de Abraão com Sara, é a nossa vida. Enfraquecendo, envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo. Nós simplesmente estamos crendo na promessa. Só isso, mais nada. O que a Bíblia tem prometido que faria, Ele faz, ela faz. Então isso tem vindo através das eras. Porém, a abertura do 7º selo, Apocalipse 10, a palavra plena é nascida em manifestação de novo e vindicada pelo Espírito de Deus em toda a fortaleza, como foi quando esteve aqui sobre a terra, manifestada da mesma forma, fazendo as mesmas coisas que fez quando esteve aqui sobre a terra. Nós temos esse trunfo, nós carregamos esse pendão. Que São João, capítulo 14, São João, capítulo 14, verso 12. Na verdade vos digo, disse Jesus, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. O irmão Branham é esse. Nunca ninguém na terra, desde que existe homem na terra, fez tantos milagres, tantas maravilhas, com tanto poder sobre a natureza, animais, pessoas, como William Branham. Nunca. Nós não conhecemos 10% do ministério desse homem. Nós não conhecemos 10%. Fez mais. Jesus pegou os pães e multiplicou-os. Pegou os peixes e multiplicou-os. Mas o irmão Branham, quer dizer, o mesmo Jesus, nele, não multiplicou esquilos, falou a palavra e o esquilo aparecia lá. Tornava a falar, tornava a aparecer lá. A palavra falada, a pedra de coroa, jamais estaria a petulância, a arrogância, a ilusão de pensar que sou como William Branham, que eu posso ter o engraxate dele. Jamais. Agora, só uma coisa, ele diz, foi um homem ungido, e agora é um povo ungido. Ungido, bem entendido, para crer na palavra.
Porque pode ter ungido no mundo de todo jeito. Mas ungido para crer, não são todos. Ungido para crer na palavra. Isso deve te confortar. Isso deve ser uma resposta. Isso tem que tirar aquela amargurazinha que vem no seu coração ao sair de casa. Bane, tira isso. Esqueça, não tome conhecimento. Está com interrogação acerca do seu marido? Tira isso, joga fora. E só vai piorar a situação. Joga fora. Esquece isso. A palavra plena, nascida em manifestação, de novo, e vindicada pelo Espírito de Deus em toda a fortaleza, como foi quando esteve aqui sobre a terra, manifestada da mesma forma, fazendo as mesmas coisas que fez quando esteve aqui sobre a terra. Amém? Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Há certas coincidências, não é, que houve antes da gente conhecer o irmão Branham, por o título de tabernáculo, ter esse tema sempre escrito. Comecei com ele: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Umas coincidênciazinhas, não é? Que não deixam de ser umas vindicações, não é? Em São Lucas 17, verso 30, Jesus disse: nos últimos dias, como foi nos dias de Sodoma, quando o Filho do Homem estará se revelando a si mesmo de novo, será a mesma coisa. Os dias de Sodoma, os dias de Noé, são sem dúvida alguma sinais capitais mesmo, nítidos, que não carecem de estudos, de interpretação, de mestres, para mostrar. Não preciso estar aqui xingando as pessoas, o mundo, porque você sai na porta e você está vendo a Sodoma, sai na porta e está vendo os dias de Noé, vai na escola, está lá, vai na igreja, vai no mercado, vai onde for, no aeroporto, na estação rodoviária, dentro do ônibus, está vendo os dias de Noé, os dias de Sodoma e de Gomorra. E justamente Jesus disse assim, veja, será nos dias do Filho do Homem. O Filho do Homem não vai pisar na terra. Jesus não será mais Filho do Homem pessoalmente na terra. Ele não pisa aqui. Nenhum teólogo concorda com isso. Eles reconhecem que Cristo não pisará a terra, a não ser depois que raptar a igreja, levar sua igreja e descer para introduzir o milênio. Então, onde está o ministério do Filho do Homem? Onde está? Nós estamos sob o ministério do Filho do Homem. Não precisamos de muitos mistérios, de coisas bonitas, e nem tampouco de muita eloquência. Nós precisamos, mas é deste reconhecimento, para assim sermos mais agradecidos. E sem dúvida alguma, um culto deve te levar à gratidão. Preste bem atenção. O culto de hoje, por mais duro, por mais contundente que tenha sido, por mais incidente que tenha havido, deve te levar à gratidão. Você não vê o altar, pelo menos aí onde você está. Cantar por gratidão, ouvir com gratidão no coração, gratidão e encorajamento. É um mistério, sim, é um mistério. Se uma sessão, se uma novela,
se um jogo de futebol, se qualquer outra coisa mundana não fica sem um resultado na sua vida, muito menos um culto. Muito menos um culto, porque se trata de aguar, regar uma semente que está ali dentro. O sol está causticante, nós estamos num deserto assolador. E a gente nota lá no recanto uma coisa: você pode aguar com água da mangueira, água do rio, as plantas, elas agradecem, não resta dúvida. Dá para sobreviver, mas quando cai uma chuva, a coisa é totalmente diferente. A chuva é coisa diferente. E Deus reservou essa chuva de ensinamento da palavra para a sua lavoura, para você, para nós. Aleluia.